Olá, mulheres. Dia 4. Galhos versus raiz. Jeremias 17:8 fala: Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no dia da seca, nem deixará de dar fruto. É comum a gente olhar para a nossa vida e questionarmos o porquê da esterilidade, que muitas vezes é visível, desanimadora, paralisante e que às vezes até te impede de viver e dar um novo passo, porque se sente infrutífera e infértil. E isso é um sinalizador de que algo não está fluindo como deveria. Assim como a febre em si só não é uma doença, mas sim um sinalizador de que há algo em desequilíbrio, que há uma inflamação, que há algo fora do lugar, que não está funcionando adequadamente. Ela mostra que tem algo por trás aí da saúde acontecendo, algo que precisa ser visto, aprofundado, que precisa ser investigado. Podemos dizer que a esterilidade, ela faz a mesma coisa. Ela nos aponta que algo mais profundo não está fluindo, não está saudável. Talvez esteja em desequilíbrio, talvez esteja com uma doença, talvez esteja infeccionada, contaminada, eu não sei. Mas os galhos sem frutos são sinalizadores de Deus para nós. Ele quer que nós olhamos para a nossa vida e realmente tenhamos esse momento de reflexão de que algo está em desordem, em desequilíbrio. E que nós devemos colocar sempre o foco não no que é externo, não no fruto em si, não nas folhas, nos troncos, mas na raiz. A verdade é que o Senhor sempre nos convida a olhar para dentro, a buscar na raiz, que é sim a causa dos frutos não aparecerem, das folhas às vezes estarem no pé, as folhas estarem saudáveis, mas o fruto ele não está aparente. As febres que o Senhor nos envia é um convite para olharmos para dentro de nós, para olharmos para a nossa história, para olharmos para a nossa essência e investigar o porquê da falta de fruto. Talvez você olhe para a sua vida e não enxergue o que Gálatas 5 fala do fruto do Espírito. Talvez você se encontre uma mulher sem paciência, sem amor, sem fé, e você procura e não acha nenhum tipo de fruto na sua vida, porque às vezes o fruto que você procura não é o que Deus quer que você produza. Talvez o fruto que você quer ter sejam aparentes, talvez sejam conquistas financeiras, pessoais, mas o fruto que o Senhor quer produzir em nós como filhas suas é um fruto de um caráter santo, de uma vida diante da sua presença, porque é este local que Ele quer nos fazer estar. Aqui em Jeremias fala que nós seremos como árvores plantadas junto às águas. E quem é essas águas? É a água do Espírito, é a água da presença de Deus. É lá que os frutos nascem, é lá que os frutos são brotados e gerados no nosso interior. Só que nós estamos com uma grande dificuldade, muitas mulheres, muitas pessoas, de tirar os olhos daquilo que é superficial. A nossa sociedade do século 21, desse tempo, jovens, adolescentes, mulheres, homens, de todas as faixas etárias estão aí se perdendo na superficialidade, estamos tão preocupados naquilo que é extra, aquilo que é fora, que é externo, e estamos vivendo num tempo de aparências. Não sei se vocês concordam, mas a superficialidade tem tomado a vida de muitas mulheres, e isso também podemos colocar uma boa porcentagem diante da igreja, das filhas de Deus, mulheres cristãs que mostram que não deveriam, mulheres de Deus que têm se perdido no mundo da aparência e têm se esquecido daquilo que importa, que são as raízes. A aparência tem um lugar muito importante nessa sociedade.
aquilo que é belo, aquilo que é aceitável, aquilo que parece bonito, aquilo que parece divertido, mas enfim, o exterior às vezes não condiz com o que a aparência está mostrando. É o texto que a gente viu ontem, da figueira de Lucas, que o Senhor ali do jardim foi buscar o fruto e não encontrou, e ele ficou chateado, ele ficou decepcionado e quis tirar a figueira, quis arrancá-la daquele espaço, porque ela tinha aparência de que estava frutífera, ela estava linda, ela estava cheia de folhas, mas não havia fruto. E quantas de nós está neste lugar que parece que está bem, que parece estar tão saudável, que parece estar tão bonita, mas na realidade a raiz está adoecida, o interior não produz fruto de caráter do Espírito. E aí a gente pode ver aí nas redes sociais, né? Essa semana eu estava ouvindo aquele rico da fazenda passando na TV e o desespero da alma daquele homem, depressão, ansiedade, pânico, e você vê aquele rapaz tão alegre, que aparentemente tem tudo, está nas redes sociais, está com uma vida tão ativa, e quando ele se expõe, a sua raiz está completamente adoecida. Quantas pessoas que estão ali nas redes sociais, homens e mulheres, que aparentemente estão bem, estão felizes, mas por detrás daquele excesso de alegria há um vazio, há uma raiz adoecida. E nós precisamos tomar cuidado para que, como filhas de Deus, a gente não esteja ali produzindo várias folhas, mas a raiz não tem fruto, está vazia, está oca. E aí nós queremos passar e viver uma vida tão superficial, a qual o Senhor não nos chamou. Ele quer que nós tenhamos raízes profundas. Talvez alguma de nós esteja experimentando aí esse período de galhos sem frutos, onde tem muitos galhos, onde tem muita aparência, onde parece estar tudo bem, bonito, mas no fundo, quem está governando as emoções é a tristeza, quem governa a vida, a alma, é a angústia, mas a aparência está ali, a árvore está bonita, a árvore está bela, mas o interior está oco. E talvez muitas pessoas não estejam preocupadas porque o mundo, ele apoia esse comportamento, e nós precisamos estar atentas ao que o Senhor está procurando em nós. Ele está procurando em nós não galhos, não folhas. Ele não está preocupado com a sua reputação, ele não está preocupado com a sua aparência. E aí nós podemos ver que ele está preocupado realmente com o que está dentro do nosso coração. E a gente pode entrar num caminho de engano. Até o profeta Samuel, ele teve esse engano. Quando Deus manda ele ungir um rei, e manda ele à casa de Jessé, e vai chegando um filho, vai chegando outro filho, e aí ele fala, é esse. E Deus fala para ele, olha, não se engane pelas aparências, porque o meu olhar é diferente do seu. Eu não olho para aquilo que é externo, mas para aquilo que é interno. E aí chega Davi. Mas quantas de nós estamos sendo engolidas nesse mundo das aparências e estamos esquecendo daquilo que importa, que é as nossas raízes, de nos expor ao dono da videira, aquele que sustenta, que dá vida, que cura a raiz, que é o Senhor. Nós precisamos entender nesses dias que o Senhor está nos convidando, mulheres enraizadas, a olharmos para dentro, a olharmos para nossas raízes, para a nossa alma, para os nossos corações, porque talvez estejamos como aquela árvore, aquela figueira, só temos folhas, só produzimos folhas. Mas quando o Senhor nos encontrar, Ele não está procurando folhas, Ele não está procurando o que é aparente. Ele vai estar procurando frutos de um caráter santo, de uma vida no altar, de uma vida de busca, de uma vida de quebrantamento. Cuidado com o que as redes sociais apresentam, cuidado com o que você gosta de aparentar, porque seja um processo muito adoecedor mostrar o que não somos e mostrar até demais. Mas quando o Senhor passar a lupa, quando Ele passar o binóculo, quando Ele passar a lente de aumento, será que a raiz vai condizer com o que as folhas aparentam? O Senhor, Ele não quer encontrar esterilidade em nós.
Nós estamos tentando muitas vezes disfarçar e esconder as nossas frustrações, tentando esconder a nossa infertilidade, a nossa própria esterilidade. Mas na verdade o Senhor, Ele quer não camuflar essa árvore, mas Ele quer curar a raiz. E Ele quer curar a sua raiz porque tem ausência de frutos. E Ele quer que você e eu geramos frutos. Os frutos de cada um devem ser destinados para Deus. Ainda que sejam folhas aparentes, ainda que as folhas sejam bonitas, na verdade o Senhor quer encontrar em nós frutos. A ausência de frutos mostra que a raiz está com problema, que a raiz não está saudável. E Deus é o único que pode enxergar as nossas raízes. Somente Ele, que nos criou, tem autoridade para tocar profundamente as nossas raízes e curar a ferida de dentro para fora. Não se apegue ao que é aparente, não se preocupe com o que é aparente. Nós precisamos aprender com Deus a nos aprofundar, a serem mulheres profundas. E para ser mulheres profundas em Deus, precisamos cavar e cavar para baixo. Nós não vamos subir um degrau, nós vamos descer vários degraus para chegarmos às profundezas de Deus e permitir que Ele venha sarar as nossas raízes, para que o Senhor não encontre em nós apenas galhos secos, mas que Ele possa olhar com a sua lupa e encontrar mulheres enraizadas, profundas, que sejam mais do que aparência. Que o Senhor possa encontrar vida, espírito, graça, e que eles possam nos encontrar em adoração e desejando não nos expor nas redes sociais, mas nos expor para Ele. Amém, mulheres.